Olá, sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Júlio. Hoje nós vamos falar do capítulo 12, lá na página 214 do livro de ciências. Nós vamos falar sobre a propagação de calor. Como que o calor ele é transmitido de um corpo para outro, de um objeto para outro. Existem três tipos de propagação do calor, tá? Propagação de calor. Nós temos a condução, a convecção e a irradiação. Nós vamos falar um pouquinho de cada um aí. Vamos começar pela condução. A condução, o próprio nome já diz, é quando conduz o calor de um corpo para outro. Vamos acompanhar no livro na página 214. Algumas substâncias têm características distintas quando se trata de propagação de calor. Um exemplo: para fazer um mingau, é melhor usar uma colher de pau do que uma colher de metal. Por quê? A principal razão é que a colher de metal ela vai aquecer muito mais rápido. Por mais que seu cabo seja comprido, enquanto a colher de pau demora mais a ficar quente, né? Ou seja, se nós pegarmos uma panela com um mingau, nós formos mexer aquele mingau, qual que vai esquentar mais? A colher de madeira ou a colher de metal? Provavelmente não. Certamente a colher de metal. Por quê? Porque isso ocorre em substâncias que são denominadas boas condutoras de calor, tá? E algumas outras são consideradas más condutoras de calor, também chamadas de isolantes térmicos, tá? Os metais, eles são bons condutores de calor. Então, o calor se propaga, ele se espalha mais rapidamente ali, tá? Agora, nós temos outras substâncias que não são boas condutoras de calor. Elas são más condutoras ou funcionam como isolante térmico, que é o caso da madeira, a borracha, o papel, a lã e o plástico, né? Eles são maus condutores de calor, né? Eles são isolantes térmicos. Como que eu tenho de exemplo de condução, professor? Aquecimento de uma barra de metal. O metal, como ele é bom condutor de calor, o calor se propaga naquela barra de metal. O aquecimento de uma colher de metal pousada em uma panela. Nós temos o aquecimento do cabo de metal de uma panela, o aquecimento de uma xícara de chá ou de café, né? Quando o café, a gente põe um café quente dentro da xícara, a xícara não vai ficar quente. Então, conduziu o calor ali. O aquecimento da roupa pelo ferro elétrico. Tudo isso é condução de calor. E nós temos a convecção, tá? Vamos observar essa geladeira aí e ler essa página da 215. Por que os congeladores em geral são colocados na parte superior da geladeira? Para responder essa pergunta, pensemos no que acontece no tipo mais comum de geladeira com uma fotografia ao lado. E tem aí também na imagem aqui na tela. Olha aí, ó. O ar que está em contato com o congelador, que também pode ser um freezer, né? Por esse ter menor temperatura, ele é mais frio. Por isso, as moléculas que ficam ali, elas ficam umas próximas às outras. O ar fica mais concentrado, isto é, fica mais denso, as moléculas ficam mais juntas, né? Então, ele desce esse ar frio, olha a setinha azul aí, esse ar frio, ele desce e ocupa lugar do ar mais quente, que sobe, tá? Então, ele fica fazendo um ciclo, desce o ar frio e sobe o ar quente. Quando acontece esse ciclo aí dentro da geladeira, são as chamadas correntes de convecção, tá? Essas correntes fazem com que a temperatura do alimento da geladeira seja mais homogeneamente distribuída. O que isso quer dizer? Quer dizer que a temperatura fique mais igual para todos os tipos de alimentos que estão ali dentro, né? Como que isso vai acontecer? O ar frio descendo e o ar quente subindo. Então, vai propagando o calor ali dentro, né? Algumas aves também que planam, aquelas que descem, né? Que, por exemplo, saltadores de paraquedas também, né?
quando eles praticam esse voo aí com paraquedas ou com asa delta também, eles costumam usar essas correntes de convecção, porque acontece a mesma coisa no ar atmosférico. O ar mais frio desce e o ar mais quente sobe, né? Eles usam isso para facilitar os movimentos. Eles encontram uma corrente de convecção de subida que vão ajudar eles a subirem o voo aí, né? Que vão para cima, e quando eles querem descer, eles acham essa corrente de convecção de descida, facilitando a descida deles aí. Então, eles são movidos pela força do ar atmosférico. Então, alguns exemplos de corrente de convecção e da propagação de calor por convecção que nós temos é o aquecimento de líquido numa panela. Olha essa imagem que está aparecendo aí. Está vendo que o líquido mais quente, está representado pelo vermelhinho ali, ele vai subindo e o que está frio por cima vai descendo? Essas bolinhas de ar ali dentro. O que isso está acontecendo? Está propagando o calor que está sendo aquecido ali pelo fogo. Então, vai distribuir esse calor nessa água todinha que está ali dentro, né? A geladeira e o congelador que nós acabamos de falar. O ar-condicionado, a mesma coisa, ele cria essa corrente de convecção quando ele é ligado. Aquecedor, a mesma coisa. E o que falamos das correntes de ar atmosféricos, que ajudam aí os saltos de asa delta e das aves. Por último, nós temos a irradiação. Vamos conceituar o que é a irradiação aí na página 215. Nenhum dos tipos de transferência de calor que já estudamos explica a propagação de calor do Sol até a Terra. Como ele pode se propagar na ausência de um meio material que é o espaço sideral? Afinal, depois de ser gerado no Sol, o calor percorre uma distância de 150 milhões de quilômetros até atingir a atmosfera terrestre. Então, como se dá a transmissão de calor do Sol? A transmissão de calor do Sol até a Terra ocorre por irradiação, né? Um tipo de propagação no vácuo. Portanto, independe da existência do meio material. Ela é a principal fonte de calor para a Terra, e assim sendo, para a manutenção da vida. A irradiação também pode ser verificada ao esquentar as mãos no calor irradiado de uma fogueira, no alimento que é assado pelo calor irradiado da chama do fogão, ou no calor que se sente ser irradiado por uma lâmpada. Então, o que vem a ser a irradiação? A irradiação é a propagação desse calor por ondas térmicas aí, né? Por exemplo, energia solar, placas solares, assar alimentos no forno, fogo das lareiras, né? Estufas de planta. Quando nós estamos aquecendo nossas mãos aí na beirada do fogo, de uma fogueira e também, isso tudo é a irradiação. Então, recapitulando, a forma de propagação do calor, nós temos 3 tipos. A condução de calor, a convecção de calor, né, que é através das correntes de convecção, e a irradiação térmica aí, tá bom? Nós vamos fazer um trabalho sobre esse assunto e atividades também. Boa semana para vocês. Um abraço.